Olá, meu nome é Adriana e o objetivo desse canal é abençoar a sua vida. Fui curada. Esse é o título do nosso vídeo de hoje. Olá, esse vídeo é especialmente para você que está passando por um processo de luto. Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho do que foi esse processo na minha vida. No ano de 2019, eu perdi o meu filho mais velho, adolescente, com 17 anos. E desde então, desde 2019, eu entrei num processo de tristeza profunda, né? Um processo de desânimo profundo, um processo de... Eu não vou botar nome porque eu não fui diagnosticada, mas eu acredito que um pouco de depressão, um pouco de crises de ansiedade, crises de pânico, pensamentos acelerados, né? E pensamentos repetidos, sentimentos de culpa e muita tristeza. 2019, que foi o ano que aconteceu, no finalzinho, novembro de 2019, até o finalzinho do ano de 2022, eu vivi esse processo, né, de tudo isso que eu falei para vocês. O primeiro ano, né, da morte ali do meu filho, foi um ano assim que eu digo que realmente foi assim. Eu vivi todos os dias do ano como se fosse o mesmo dia. Por quê? Eu vivi exatamente todos os dias a mesma coisa. Eu tinha os mesmos pensamentos, eu tinha os mesmos sentimentos, eu tinha as mesmas dores, as mesmas tristezas, as mesmas reações. Eu não consegui sair daquela roda, né? E isso foi acontecendo gradativamente, meio que sem eu perceber. Eu fui entrando numa linha de muita tristeza, né? De muita tristeza. Eu sou cristã, né? Como a maioria aqui já deve saber. Eu sou cristã. Nesse processo eu não deixei de acreditar em Deus. Eu não ficava questionando Deus de algumas formas, né? Tipo assim, culpando Deus, nada disso. Mas eu tinha as minhas perguntas, né? Para Deus. Eu tinha, sim, de outras formas, alguns questionamentos. E eu tinha as respostas, mas eu não queria aceitá-las naquele momento. Então, assim, foi um processo muito lento e doloroso, né? Eu lembro, assim, de momentos que eu ficava assim, tipo, se eu morrer agora tá tudo bem. Mas eu olhava pro João, né, que é o meu outro filhinho novo, mais novo, e eu pensava, não, eu preciso criar o João, eu preciso cuidar do João, eu não posso me entregar assim. Eu não tinha pensamentos de fazer algo contra a minha própria vida, mas aquela vontade de viver, eu não tinha mais. Tipo assim, se acontecesse qualquer coisa comigo, se eu morresse, para mim estava tudo certo. Eu entrei num nível assim de tristeza mesmo, de pensar na situação o tempo todo, de chorar todos os dias, né? Durante pelo menos um ano, todos os dias. Quando sentava para comer, quando chegava a hora de dormir, às vezes quando eu ia no mercado. Foi um processo muito dolorido, né? Foi um processo muito dolorido e eu não vou ficar trazendo muitos detalhes desse processo, porque você que está vivendo isso sabe exatamente do que eu estou falando, né? Mas olha só, uma coisa que eu quero trazer aqui, um pensamento que eu tinha, que antes de eu perder o meu filho, era que uma mãe não conseguiria continuar a sua vida. Eu pensava assim, né? É impossível uma mulher continuar a sua vida depois de perder um filho. Era isso que eu pensava. Então, tipo assim, nesses anos, né, que eu fiquei nesse processo de tristeza profunda e desanimada da vida, e não tinha sonho nenhum, não tinha perspectiva nenhuma, eu não colocava mais nada no papel, eu não cogitava mais nada na minha cabeça, sabe?
Era só pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos que alguma coisa ia acontecer de ruim a qualquer momento, sabe? Então, esses 2, 3 anos foram assim, né? Foram assim. Eu muito pessimista, muito sem expectativa de nada, sem de sonho mesmo para alimentar, sabe? Perspectiva zero, só esperando mesmo a minha hora chegar. Mas eu tinha o João, e tenho, né? O João, que eu precisava olhar para ele e precisava de alguma forma buscar, sabe? Buscar dentro de mim a vida que eu tinha perdido lá quando o Lucas faleceu. Eu pensava que nenhuma mãe conseguiria continuar a sua vida depois de uma perda dessa. Então eu estava reforçando esses pensamentos durante esses anos, né? Sem perspectiva e tal. Mas eu não deixei de ter fé, não deixei de buscar a Deus, eu não deixei de orar. Então tinha momentos assim que eu falava com Deus sobre o ocorrido, sobre porquê disso, porquê daquilo. Ao mesmo tempo que eu falava com Deus, eu me culpava muito de coisas lá de trás, de quando ele era bebê, de quando ele cresceu, de quando, sabe, coisas assim que não fazia sentido eu buscar para aquele momento ali de dor, não fazia sentido nenhum, né, eu buscar, mas eu ficava ali fomentando dor, culpa, ressentimento, medo, morte, sombra, sabe? Então, tudo isso, todos os dias, durante todos esses 3 anos, né? 3 anos a fio foi assim. Então, o que eu fiz nesse tempo? Eu busquei me firmar com Deus, busquei não abandonar a minha fé, claro. Conversei com bastante pessoas, assim, né, pastores, lideranças que me deram bastante força. E busquei atendimento psicológico, me apeguei bastante na minha família, né? Conversei bastante com a minha família, com meu esposo. O João foi essencial, assim, no meu processo de cura, o João foi essencial. Parece assim que todos os dias ele tinha uma palavra de incentivo para mim. O João tinha 3 anos. E todos os dias o João tinha uma palavra de incentivo para mim, para eu continuar, sabe? Palavras para me animar, para me botar para cima, para me lembrar de algumas coisas. Deus usou muito e usa até hoje a vida do João em relação a isso, né? Em relação à perda do Mano e tal. Eu não conseguia segurar o choro na frente dele, então foi assim, durante um ano inteiro ele me via chorar todos os dias, todos os dias, todos os dias. E depois eu fui conseguindo assim me conter um pouco mais, daí ficava passava o meu dia e às vezes durante a noite o negócio ficava mais firme, né? Mais forte, assim, porque daí os pensamentos começavam a vir e ali eu tive algumas crises de pânico, de ansiedade, medo da morte, sabe? Umas coisas assim. Mas eu não abandonei nesse processo o atendimento psicológico, né? Que eu tive um acompanhamento. E não abandonei minha fé, não abandonei a minha família, né? Tenho, né, o esposo e o filho, então a vida começou a me chamar, né? A vida começou a me chamar. Infelizmente aconteceu isso, né? De eu perder o meu filho, ele perdeu a vida dele, infelizmente, né? E eu queria me afundar nisso, né? Também achando que tinha ido com ele, né? Perdido a vida com ele, mas não, né? Eu fiquei e a vida estava me chamando, né, de volta. O meu esposo, o meu filho, a minha família, as pessoas ao redor, eu mesma, né? Eu mesma estava precisando muito de mim para cuidar de mim, cuidar da minha casa, cuidar do meu esposo, do meu filho, dos meus sonhos, né, que eu já não tinha mais, perspectiva zero. E assim, esse processo foi lento e doloroso, mas ao longo do caminho Deus foi usando pessoas
né? Como eu falei, pastores, lideranças, a minha família, o João, muitas vezes, o Jonathan, assim, acho que ele escutou a mesma coisa mais de sei lá quantas vezes que eu falei a mesma coisa para ele, porque era uma linha de repetição, sabe? Todos os dias eu sentava na mesa e eu falava: amor, me desculpa, mas eu vou falar a mesma coisa hoje. Aí eu vinha com cada linha de pensamento que eu tinha, de culpa, de medo e de dor e de choro, e fazia aquele processo. No outro dia, a mesma coisa, no outro dia, a mesma coisa. Então foi assim, um processo lento, né? Eu tinha a impressão que eu nunca ia sair daquilo ali, mas eu orava, eu pedia para Deus. Mesmo muitas vezes sem entender, a gente ora algumas coisas que talvez na hora você fala até da boca para fora, talvez na hora é aquilo que veio na tua mente, talvez na hora você faz uma oração baseado, sei lá, naquilo que você está vivendo naquele momento, e depois de um tempo você esquece, né, que você orou. Mas Deus não esquece, né? E eu tive alguns momentos assim de oração pedindo para Deus me curar, pedindo para Deus me arrancar aquela tristeza, me arrancar aquele medo, me arrancar daquela situação, né? Para eu voltar a viver, né, a minha vida, não viver normal, mas voltar a ter sonhos, a ter perspectiva, né? Voltar a ver brilho nas coisas, porque eu não via mais graça em nada. Só que assim, né, gente, quando a gente está passando por uma situação desse nível, né, de muita dor, e seja lá em qual for a área, mas principalmente em relação a luto, é bem natural a gente não conseguir enxergar os cuidados de Deus, né? É bem natural você estar tão envolvido ali com a sua dor que você não consegue enxergar que Deus está ali te cuidando. Porque uma coisa é eu falar aí para você agora, né? Assim, Deus está aí com você. Deus está te cuidando. Deus não te deixa só, não te desampara. Uma coisa é eu falar daqui. E hoje, né, graças a Deus, eu estou bem, graças a Deus não tem mais aquelas crises, graças a Deus acabou aquele processo tão doloroso. Mas talvez você está no meio do processo e talvez você não está enxergando o cuidado de Deus. Mas eu posso te afirmar, eu vou até ler para você uma passagem que diz aqui, que está no livro de Josué, que quando Moisés faleceu, todo mundo entrou, né, naquele momento ali de luto, de pranto, de dor, e Deus vira para Josué, né, dizendo para ele: Josué, agora Moisés morreu, você precisa ser forte e corajoso. Então assim, era um momento de dor, era um momento de luto, era um momento de tristeza, era um momento em que muitos ali, talvez, tiveram as suas perspectivas de vida frustradas, né? Talvez muitos ali acreditavam que Moisés que ia ser o salvador deles, né? Que ia ser o libertador deles. Agora o cara morreu, tipo assim, acabou minhas esperanças. Deus vem para Josué e fala: Josué, seja forte e corajoso. No meio desse contexto, no meio desse cenário, Deus diz: Josué, seja forte e corajoso. Ele diz assim: eu estarei com você, Josué, aonde você estiver. Então assim, hoje eu consigo olhar para trás e ver o quanto Deus esteve comigo, me amparando de todos os lados. E a minha dor, essa dor que rasga, né? Eu digo que eu tinha assim um grito preso aqui, eu tinha um grito preso. Aí o meu marido falava: mas vai num lugar então e grita. Eu falava: não é isso.
não é natural, é alguma coisa lá dentro da minha alma, sabe? E era um negócio muito doido, porque realmente engasgava aqui, a vontade era realmente de berrar, sabe? Mas não sei explicar, porque não é um negócio natural, tipo ir num lugar e gritar. Mas isso aconteceu. E olha só, como Deus acompanha a gente nos detalhes, né? Deus, ele sabia que eu precisava botar esse grito para fora. E para esse vídeo aqui não ficar tão longo, eu vou dividir ele em duas partes, porque daí eu vou entrar no processo ali de como começou realmente o meu processo de cura, né? Assim, de como começou realmente, assim, eu me abri para esse processo de cura acontecer, né? Eu vou dividir o vídeo para que ele não fique tão longo, tão cansativo, tá? Mas aqui, eu quero deixar essa palavra com você. Aí no meio desse luto, no meio dessa dor que você está vivendo, eu quero repetir para você. Eu não sei qual é o seu nome, mas você vai dizer aí, ó. Diga o teu nome. Adriana, seja forte, seja corajosa, porque eu estarei com você todos os dias, aonde você for. Deus está com você. É o pior momento da sua vida? Deus está com você. Você está desanimada, triste, tristeza profunda, você só dorme à base de remédios? Deus está com você. E eu quero dizer algo além. Aqui, nesse processo onde Moisés faleceu, lá no capítulo 34, Moisés morreu, né? E as pessoas entraram nesse processo de luto, né? De tristeza, de dor. E aqui diz que eles ficaram nesse processo até que cumprisse os dias de pranto e luto. Eu quero dizer para você que existe um tempo e que o seu tempo ele vai se cumprir. Talvez você hoje está pensando que essa situação não vai ter fim, essa tristeza não vai ter fim, que essa dor não vai ter fim. Mas eu digo para você que existe um dia já determinado para acabar o teu processo de dor e de luto. Existe um dia que a cura vai acontecer por completo, assim como aconteceu comigo. No próximo vídeo eu conto os detalhes de como aconteceu esse processo de cura na minha vida. Amém? Se você não está inscrito no canal, se você gostou desse conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever, a compartilhar, comentar aqui, deixe nos comentários algo que vier no seu coração em relação a isso. Se você tiver algo para abrir, algo para perguntar, algo que você queira acrescentar, deixe nos comentários, porque Deus é com você. E nós nos vemos nos próximos vídeos.